Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A irmã Lúcia também me disse: Senhor Padre, não devemos esperar que venha de Roma, da parte do Santo Padre, um apelo ao mundo, para que faça penitência. Nem devemos esperar que esse apelo à penitência venha dos nossos bispos, das nossas dioceses, nem das congregações religiosas. Não. Nosso Senhor já usou muitas vezes destes meios, e o mundo não prestou atenção. Eis porque agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma, como também ajudar a salvar todas as almas que Deus colocou no seu caminho. Aqui a Lúcia nos chama a atenção de que, neste momento, não podemos esperar da parte dos sacerdotes, do clero, do Santo Padre, um apelo, porque isso já foi feito, e muito. Se virmos todas aquelas encíclicas, especialmente São Pio X, como ele nos alertou, como ele tentou alertar o mundo, tentou fazer com que as pessoas prestassem atenção nos acontecimentos e pudessem alterar. Mas infelizmente, agora, especialmente nestes últimos tempos, já não ouvimos pregações que nos levem a pensar no que é o pecado, no que é o inferno, no que é o céu, no que é o purgatório. Dificilmente ouviremos de um padre, nas homilias, palavras que nos avisem acerca dos castigos do inferno, acerca do que é o purgatório, acerca do que devemos fazer para evitar a perdição eterna. Aliás, nos últimos tempos, parece cada vez mais há um relaxamento, uma vontade de viver uma religião cada vez mais livre. Livre de todas estas, como muitas pessoas diziam, prisões. O que vale é a consciência, dizem alguns. A tua consciência é que dita. Não é isso que falo muitas vezes? Cada vez mais transporta para o próprio homem, para a própria pessoa humana, este livre-arbítrio que não tem condenação. Se por um lado Deus nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, temos que saber que há realmente bem e há realmente mal. E quando escolhemos o mal, escolhemos nos perder eternamente. Como Lúcia também aqui continua, o demónio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? É uma frase forte esta da Lúcia. Quantas vezes nós estamos distraídos nos últimos tempos? Distraídos com os meios de comunicação, distraídos com a vida do dia a dia, distraídos com tantas coisas. Dificilmente teremos tempo ao final do dia
de no silêncio, simplesmente rezar, simplesmente pegar o terço e começar a rezar, dar a Deus o que é de Deus. Se amamos a Deus, porque não temos tempo para estar com Ele um bocadinho, todos os dias, estarmos ali a conversar, a rezar, a meditar, dar a Deus o que é de Deus. Estamos num tempo em que as pessoas pensam, eu também já pensei assim, que a Deus não é devido um tempo da nossa parte. Mas nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus é a nossa alma, o nosso tempo, o que somos. Tudo pertence a Deus. Nada nos pertence. Um dia iremos deixar tudo isto aqui. Não teremos possibilidade nenhuma de levar nada de material conosco. Apenas levaremos aquilo que fizemos de amor, de caridade. Verdadeira caridade. Não é aquela caridade que deixa o outro viver na sua vida de pecado sem o avisar. A verdadeira caridade quer bem ao outro. E se tu acreditas que Deus é Deus e Deus é único, tenho que dizer isso aos outros. Não há meio termo. Estamos muito distraídos. Mas estamos todos diante desta opção de sermos salvos ou sermos condenados. Não existe meio termo. Não existe algo aqui no meio que possa salvar a todos, como muitos dizem. E não podemos esperar que sejam o Santo Padre, os padres, porque estes acabaram por seguir uma igreja e estão a seguir uma igreja que está sempre a se acomodar às necessidades dos tempos. De forma que nós não sabemos mais o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado? O que é o mal? O que é o bem? Estamos cada vez mais a seguir a passos largos para a condenação. Porque não prestamos atenção. Porque não devemos esperar de outros aquilo que pertence a nós fazermos. Como temos que rezar para que os nossos bispos, os nossos padres, as congregações religiosas voltem-se novamente para ser esta luz que nos ilumina e nos leva às verdades católicas. Mas houve um tempo em que os católicos tinham, da parte dos pastores, palavras
de verdade, de verdades católicas. Não precisamos ir há muitos anos para percebermos que antes de 1960 ainda houve, da parte de alguns padres e até mesmo de papas e bispos, que se manifestavam de uma forma como que avisos para aquilo que estava a ser feito, que parecia no início algo sem muito valor, porque foi aos poucos que a doutrina católica foi sendo modificada, foi sendo pregada de uma forma diferente. Mas eu sei que muitos estão a me ouvir, vão dizer que isto é da minha cabeça. Então eu convido essas pessoas a ler a carta encíclica Pascendi Dominici Gregis, do Sumo Pontífice Pio X, que fala sobre as doutrinas modernistas. E vamos ouvir um pastor, com voz de pastor. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. A missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor. Entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo desvelo o depósito da fé, transmitido aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. Eis aqui, na primeira frase, logo, uma frase que estamos pouco habituados a ouvir de um Papa. Um Papa dizer que a missão dos sacerdotes, dos bispos, dele próprio, é apacentar o rebanho do Senhor. Porque isto é um dever imposto por Cristo. Guardar o depósito da fé, transmitido aos santos, e repudiar as profanas novidades. Isto é o que esta primeira frase diz. Na primeira frase, o quanto ele diz de uma forma direta, sem muitas palavras, sem rodeios. Um verdadeiro pastor não tem rodeios, não tem meias palavras, não precisa usar doces palavras, porque o que ele está ali, o que está ali em causa é a salvação de uma alma ou a perdição dela. Por isso não podemos usar palavras doces, porque pode ser que essas palavras doces levem a pessoa ao inferno. Vamos continuar. E na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessário à Igreja Católica, porque devido ao inimigo do género humano nunca faltaram homens de perverso dizer, vanílocos e sedutores, que caídos eles em erro arrastam os mais ao erro. Aqui o Papa está a dizer que era a providência de Deus fazer com que o Papa informasse ao povo de Deus o que estava a acontecer e avisá-lo dos seus erros. E avisar dos erros daqueles que estavam a tentar levar os outros ao erro. Contudo, há mister confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solapar, pelos alicerces,
se dado lhes fosse o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isto, já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se nos não acuse de descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. E o que exige que, sem demora, antes de tudo, que os faltores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se, destarte, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Estou a ver aqui que o Papa está a dizer que dentro da própria Igreja, essas pessoas, aos poucos, vai haver a proliferação do erro a partir do seio da própria Igreja. E eles se ocultam. De uma forma lenta. E vão mesmo tentando fazer com que aquelas verdades que sempre se acreditou em quase 2000 anos, de repente, serem como que modificadas, adocicadas, para ser mais fácil as pessoas perceberem. Ou será que dessa maneira estão a alterar aquilo que chamamos verdades católicas? Mas eu não vou estar a ler a encíclica toda. Eu convido a todos para a lerem, se puderem. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Esta encíclica está disponível no site do Vaticano. Eu só vou ler esta parte que tem a ver com o que agora estava a dizer, da tal verdade católica, que está neste parágrafo mais abaixo. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. Este Papa estava a avisar que as verdades católicas estavam a ser, aos poucos, minadas, adulteradas, transformadas. Por isso, Lúcia estava preocupada. Ainda antes de 1960, e ela estava muito focada nessa data, 1960. Cada um deve pensar exatamente o que aconteceu a partir de 1960. Da década de 60 na nossa Igreja Santa Católica e Apostólica. Tenhamos coragem de estudar as verdades católicas. Saiamos da mornidão, desta mornidão católica que estamos acostumados. Ousemos conhecer o que estes santos padres, que este padre já é santo, São Pio X, e estes santos padres, verdadeiros padres, papas, pastores, verdadeiros pastores que tanto nos avisaram do que estava a acontecer. Ousemos ler estes documentos, estes avisos,
Escutemos as mensagens de Fátima, conjuntamente com estes avisos dos verdadeiros pastores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.